estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruir este templo, em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Na primeira leitura nós vemos que no livro do Êxodo, Deus vai dar a Moisés, através de Moisés, os mandamentos da lei. E os mandamentos nós precisamos entender que ele é uma guia, mas ele é uma guia de uma certa forma que te deixa uma liberdade. Porque se Deus quisesse, Ele falava: vocês devem seguir este caminho, vocês devem fazer isso. Mas Ele não fala que nós devemos fazer isso ou seguir esse caminho. Ele fala: não fazeis isso, não fazeis aquilo. Falando não faça isso, você pode ter outras escolhas, porque a escolha é sempre sua. Mas devemos entender que a escolha certa é aquela de permanecer na fidelidade a Deus. Por isso que é importante o início. Eu sou o Senhor teu Deus que tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, porque eu sou ciumento. Deus é aquele que não quer que os seus filhos o dividam com outro, o traiam com outros deuses. Mesmo que não existam outros deuses que traiam, criando outros deuses. Por isso Deus é aquele Deus que primeiro precisamos nos manter com Ele, estar com Ele, compreender que Deus é esse Deus ciumento que nos deixa a liberdade de escolha, mas quer nos lembrar que nós precisamos estar com Ele, que o melhor é permanecer com Ele, é escolher a Ele. E para escolher a Ele devemos também imitá-lo. Por isso depois Deus vai dizer que de santificar o sábado, que para nós
é o domingo para nós cristãos, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, santificado o dia do Senhor. Mas santificar, só que ele diz que não deveis trabalhar nem você, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seus escravos, nem ninguém. Quer dizer, vocês têm que aprender também a deixar livre e deixar os outros que estão abaixo de ti viver esse mandamento. Deixar eles também descansarem. Não fazer peso sobre os outros. Não se fazer pesar sobre os seus súditos. Deus, Ele é um Deus que quer justiça, que quer que nós, sim, aqueles que têm posse, que possam gestir as suas coisas, mas não de um modo injusto. Ele quer que todos tenham a dignidade. Também o escravo deve ter a sua dignidade, dentro da sua condição, mas deve ter a sua dignidade, deve ter o seu respeito. E depois vai dizer: honra teu pai e tua mãe. Honrar os pais, honrar as gerações, honrar a minha geração, honrar a sua geração, aqueles que te trouxeram no mundo, aqueles que te precederam. Não cometerás adultério. E depois não matarás, não cometerás adultério, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçará a casa do teu próximo, porque se você cobiçar, aí é que nasce o desejo de roubar. No desejo, na cobiça, primeiro se cobiça, depois se chega no ato de roubar. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Primeiro se começa cobiçando, depois se comete o adultério. E nem os escravos, nem a escrava, nem seu boi. Eis que o Senhor, Ele quer que nós o sirvamos, que nós o sigamos, mas por amor a Ele, não porque somos obrigados a seguir, porque temos a liberdade. Temos a liberdade de escolha. Por isso devemos rever as nossas escolhas e procurar escolhermos de estar com Deus, permanecer com Deus, escolher próprio aquilo que nos leva a Deus, escolher permanecer na graça de Deus, porque Deus é aquele que deu tudo, deu até o seu Filho para nos salvar. E Jesus, quando ele entra no templo, ele expulsa os vendedores de bois, ovelhas, pombas, cambistas. Ele faz um chicote e manda todos embora do templo. Porque Jesus é aquele que veio para trazer uma mentalidade nova. Aliás, ele veio dar a justa interpretação da palavra e da vontade de Deus. Porque muitos vêm com comércio. E Jesus, ele dá a interpretação que no templo não deve haver comércio. Agora, não é só esse comércio de bois, de ovelhas, de pombas, de campistas. É o comércio que muitas vezes nós ainda hoje fazemos. Quer dizer, eu faço uma novena para que Deus me dê algo em troca, para que Deus me dê a saúde dos meus filhos. Eu faço alguma coisa para obter algo em troca, quer dizer, eu barganho com Deus. E não se deve barganhar com Deus. Eu não devo fazer jejum para obter de Deus alguma coisa.
Eu não devo viver as penitências dessa quaresma para que Deus me dê alguma coisa em troca, porque isso é um comércio. E muitas vezes nós fazemos da nossa fé um comércio. E Deus, Jesus Cristo, Ele vem mostrar que não é essa a fé. Isso não é fé. Não é essa fé que agrada a Deus. Por isso precisamos entender que não devemos agir dessa forma. Não devemos fazer como faziam os outros. Precisamos fazer tudo por amor ao nosso Deus. Fazemos a penitência da quaresma para nos aproximarmos ao Senhor Deus. Porque Ele, o Senhor Deus, Ele é o templo vivo de Deus. Ele diz: destruireis esse templo em 3 dias, eu reedificarei, estará em pé, porque Jesus é o templo de Deus. E se nós conseguirmos uma intimidade com Jesus Cristo, através da nossa vida, através da oração, através do jejum, através das nossas novenas, através das nossas orações, se nós mantemos uma intimidade com Cristo, nós entramos no templo de Deus. E entramos no templo de Deus e estaremos no templo de Deus onde quer que nós estejamos, não só aqui dentro da igreja onde temos o Santíssimo Sacramento, onde está Jesus vivo, presente na Eucaristia. Mas se nós entramos em comunhão com Deus, íntima, profunda, estaremos com Ele todo o tempo da nossa vida. E é isso que deve nos levar às penitências quaresmais, para que possamos também, na paixão de Cristo, acompanhar Ele mais intimamente, para que possamos sentir na nossa pele, não sentir as dores que podemos sentir, que é por causa dos nossos pecados, mas sentir também a imensa gratidão de Deus, aliás, a imensa bondade de Deus para conosco, o imenso amor de Deus, aquele Deus que, apesar das nossas falhas, apesar das nossas misérias, Ele continua nos dando a possibilidade para nos converter, porque Ele quer nos perdoar, Ele quer que nós nos voltemos a Ele, que o amemos de todo o coração. E por isso somos chamados a fazer penitência, para nos aproximarmos de nosso Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o templo vivo de Deus. Agora é interessante porque diz o Evangelho que os discípulos lembraram-se, depois que Jesus, por 2 vezes se fala que os discípulos lembraram, Jesus pega o chicote, manda todos embora do templo, os cambistas, os vendedores, e aí os discípulos vão lembrar que está escrito na Sagrada Escritura: o zelo por tua casa me consumirá. E depois que Jesus ressuscitou, eles fala também o texto que eles lembraram o que Jesus disse. Esta lembrança primeiro da palavra de Deus. Nós deveríamos trazer no nosso coração sempre esta lembrança das Escrituras, do que diz a palavra de Deus, do que Deus nos pede, do que Deus pretende de nós, do que Deus realiza na nossa vida. Nós precisamos ler mais a Sagrada Escritura,
Porque como é que nós podemos lembrar da Sagrada Escritura se nós não lemos? Aí um vai falar, mas padre, eu leio, mas não entendo. Mas leia de novo, e leia novamente, invoca o Espírito Santo de Deus, porque assim poderá entender, e mesmo que você não entenda, continue lendo, porque os discípulos, eles também, talvez tivessem uma interpretação errada do que dizia essa palavra, o zelo por tua causa me consumirá. Mas quando Jesus pegou o chicote, expulsou os vendedores do templo e os cambistas, eles recordaram da palavra e entenderam melhor a palavra de Deus. E se nós trazemos presente na nossa vida a palavra de Deus, nós podemos entender, por meio dos acontecimentos que nós vivemos, a própria palavra de Deus. Agora, se nós estamos cheios de coisas do mundo, como é que podemos entender a palavra de Deus? Se nós estamos mais preocupados com o Big Brother, ou com novelas, com coisas que não têm substância para a nossa vida, como é que podemos entender a palavra de Deus? Como é que podemos entender o que está acontecendo no mundo, ao nosso redor, se nós não lemos a palavra de Deus? Se nós não lemos a palavra de Deus, o medo pode tomar conta do nosso coração, porque o nosso coração está vazio, aliás, está cheio de tantas besteiras que não servem para nada, porque essa palavra, ela ilumina o nosso coração. Essa palavra me dá um horizonte. Essa palavra me ajuda a entender o que não devo fazer e o que eu posso fazer. Agora, se eu não encho o meu coração e a minha mente dessa palavra, é claro que eu me coloco com medo de tudo, coloco em dúvida a palavra de Deus, porque de fato eu não a conheço. E não conhecendo, eu não entendo o que está acontecendo ao mundo, no nosso redor. Eu não enxergo a ação de Deus. E é isso que devemos aprender, lembrar da palavra de Deus. Quer dizer, enxergar as situações que estão nos acontecendo por meio da palavra de Deus, por meio da lembrança da palavra de Deus, das promessas de Deus, e ler, enxergar os fatos e lê-lo, interpretá-lo conforme a vontade de Deus, não conforme os cientistas desse mundo, ou aqueles que dizem cientistas, ou os governantes, ou os filósofos deste mundo que não têm fé, ou outros que estão mais preocupados com o vil metal, com o dinheiro. Devemos entender é que só Deus é que de fato quer o nosso bem, e ler os fatos e o acontecimento com os olhos de Deus, iluminados pela Sagrada Escritura, iluminados pela nossa oração cotidiana, pela nossa vontade de buscar a Deus. E também lembrar as maravilhas que Deus realizou na nossa vida. Lembrar o quanto Deus nos protegeu, nos guiou desde criança. O quanto Deus vem agindo na nossa vida. E se eu não entendo, se eu não compreendo, devo pedir a Deus que me ajude a enxergar a ação de Deus na minha vida. Porque assim, dessa forma, eu poderei rezar sem me corromper o coração, sem tornar a casa de Deus um lugar de comércio, sem precisar vir aqui na igreja, ou na minha casa, ou qualquer outro lugar, e pedir a Deus que me dê uma coisa, prometendo outra coisa. Porque quem ama,
Não precisa barganhar. Não precisa essas coisas. Sabe que Deus, que é Pai, que é bom, Ele dará o necessário para cada um de nós. Dará aquilo que é bom para nós, para cada um de nós. E aqueles que procuram entrar nesse templo de Deus, na intimidade de Jesus Cristo, para entrar na casa de Deus, estar próximo de Deus, ele entenderá que deve confiar em Deus e que a proteção de Deus, ela é maior do que tudo. Poderemos sofrer, porque Jesus sofreu. Vamos morrer todos, porque Jesus morreu. Mas todos iremos ressuscitar, se permanecermos fiéis a Ele. Aqueles que não permanecerem fiéis, não ressuscitarão. Aqueles que esquecerem a palavra de Deus, não lembrarem das palavras de Deus e se deixarem levar pelo mundo, esses sim perderão as suas vidas. Mas nós que acreditamos, que lutamos para permanecer firmes na fé, nós ressuscitaremos com Jesus Cristo. E ressuscitando, teremos a vida nova em Cristo. Por isso, irmãos, que nessa quaresma nós possamos lembrar mais das coisas que Deus fez na nossa vida, lembrar das graças de Deus na nossa vida e procurar nos colocar mais na presença de Deus, diante da sua palavra, trazer mais no nosso coração, na nossa mente, a palavra de Deus, para que ela nos ajude a compreendermos o que devemos fazer e a que ela ilumine os nossos passos, para que nós possamos cada vez mais entrar nessa intimidade de Deus e ter a segurança e a certeza de que Deus é maior que tudo e que nos conduz para a vida eterna.